E o segundo tema, ligado a hashtag conhecimentos do DS que não se encontram no Google, é ligado a uma coisa chamada cognição. E foi um conceito que eu criei, quando o Décio me explicou isso, eu comecei a dividir o marketing em alguns pedaços e alguns quadrados. Eu nunca falei sobre isso de maneira aberta. É um conhecimento que eu estou criando para usar internamente aqui dentro da agência e das minhas outras empresas, mas para você entender melhor. O poder cognitivo, ele realmente mostra como processa-se qualquer pensamento ou qualquer informação dentro da mente da pessoa. Qual que é a capacidade dela de processar esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1 de cognição, ela é muito boa para fazer qualquer coisa, mas ela não tem capacidade de criar diagnósticos. Ou seja, ela só consegue diferenciar bem uma coisa da outra se ela tiver muita experiência e decorar como aquelas coisas funcionam. Ela não é capaz de ver algo novo, que ela nunca lidou com aquilo, e diagnosticar na hora o que está acontecendo. Ela tem que ir por tentativa e erro. Então alguém que é muito inspirado em fazer alguma coisa, se você faz um produto que ele tem que diagnosticar, você fala, você tem que olhar na sua situação, hein? Por exemplo, eu vou vender um produto de emagrecimento e eu falo, olha, você tem que fazer essa dieta e esse exercício. Conforme o seu estilo de vida, você escolhe qual que você vai fazer. Você começa a dar um monte de escolha para a pessoa, onde ela vai ter que ela mesma fazer um diagnóstico. Para ela chegar numa determinada escolha, ela vai travar e não vai usar teu produto e vai pedir reembolso e não vai dizer que é balela. Outra coisa desse público 1, que como elas têm uma cognição um pouco mais baixa, elas tendem também a ganhar um pouco menos. Então, se você vai fazer um produto para público 1, ele tem que ficar dentro de uma faixa de preço específica. Como que eu descobri tudo isso? O Décio, ele pegou os estudos do Elliott Jaques, que foi a pessoa que mais estudou sobre cognição na vida. Ele ficou mais de 40 anos estudando isso, é um canadense. E ele conseguiu dar uma simplificada, ele quebrou um pouco a complexidade dos estudos dele para a gente conseguir entender. E se você for entender, uma pessoa de cognição 1 inspirada em fazer, ela vem no máximo estourando 3 meses à frente. O normal é a pessoa ter um horizonte temporal de 15 dias até 2 meses e meio. Ou seja, se você vai vender um processo para ela que fala que leva 6 meses para dar resultado, ela já não enxerga, ela não tem um horizonte temporal que faça ela ver tão à frente. Aí se você fala, olha, eu tenho um programa que em 8 semanas você faz tal coisa, alguém de cognição 1 já se desprendeu totalmente do teu produto, porque ele não consegue enxergar essas 8 semanas lá na frente com clareza. Se você falar então, não, isso aqui em 1 ano você vai ser fera em tal coisa, você já perdeu esse público. Então o que acontece? Quando você monta um processo, monta um mecanismo único de venda, ou seja o que for que você está fazendo, se você dá um horizonte temporal muito longo, esse público desconecta. Então como que você tem que vender para um? Aí tem um monte de coisa, mas o que eu sempre falo? Que para um você tem que vender um diagnóstico pronto para ele. Você faz ele se sentir alguém no próximo nível de cognição. Os nossos amigos 2, eles já são especialistas em fazer diagnósticos. Alguns diagnósticos simples, outros por correlação e finalmente um 2 mais alto por casualidade, ele vê caso e efeito. Só que casualidade, menos de 15% da nossa população consegue fazer diagnóstico por causa e efeito. Para ser bem sincero, menos de 10%, já com uma média de uns 50 anos de idade. Se você trabalha com jovens, por exemplo, menos de 1% do teu público, ou seja, até menos de 0,5% consegue ver causa e efeito. Se, por exemplo, o teu público são jovens de 16 a 21 anos, menos de 1% desse público é capaz de ver casualidade. Então, se você faz qualquer produto mais complexo para ele, onde ele tem que fazer diagnósticos, vai complicar muito a vida dele. Você não vai conseguir vender para ele. Então, uma coisa que eu aprendi, que você tem que tomar muito cuidado. A faixa etária muda totalmente. A cognição, ela avança pela tua vida. E o que todo mundo me pergunta, Duda, como é que eu faço para aumentar a minha cognição? Felizmente, a nossa cognição é genética. É que nem a nossa altura. Não adianta se amarrar um monte elástico em você e tentar te esticar, que você não aumenta. Como diz o Décio, não dá para esticar o anão do pânico. Por outro lado, tem como você diminuir a tua cognição. Geralmente remédios para aumentar foco, concentração, drogas como maconha, esse tipo de coisa a médio e longo prazo destroem tua curva cognitiva. Você tende a ficar mais burro no final da vida do que você deveria. E isso é bem complicado. Então, a idade do teu público define muito o tipo de comunicação. Como mais de 60% da população é o público 1, eu recomendo que você faça muito checklist,
3 passos para fazer tal coisa. Você entrega diagnósticos totalmente prontos e desenhados. E se você quer a camada que tem mais dinheiro na sociedade, que são outros 30 e poucos por cento da população, aí sim você trabalha com produto entregando um diagnóstico pronto. Só que um diagnóstico mais complexo. E se a pessoa é uma pessoa ainda mais cognitiva, aí você tem que trabalhar com método. Ou seja, você desenha todo um processo. É o caso da fórmula de lançamento, por exemplo. Ele é um processo 3 quebrado em pedacinhos para um 2 conseguir seguir ele. Por isso que quando um compra o fórmula de lançamento, ele pode tentar implementar de todo jeito e não dá conta. Sei que para você que nunca ouviu falar de cognição, isso parece muito um papo de doido, né? Você não entende exatamente o que está acontecendo aí. Mas se você não entender isso, é sinal que você não entende de gente. E se você não entende de gente, automaticamente você não entende de marketing. Marketing não são gatilhos mentais, hackzinhos e produtos prontos que você pega o framework de uma copy, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e acha que vai vender. Tanto que eu que já estou um pouco mais de tempo no mercado, estou há mais de 15 anos trabalhando com marketing, uma coisa que eu percebo é bem interessante. Quase todos os grandes players da minha época, quando eu comecei o mercado, hoje não estão mais no mercado de marketing. Por quê? Porque o que eles usavam naquela época parou de funcionar e eles não tinham cognição suficiente para fazer um diagnóstico do que estava acontecendo e ir mudando na velocidade que era necessária. Então, entender de gente é o mais importante. Se você entende de gente, você sempre vai entender de marketing. Então, o segundo passo muito importante é você olhar a capacidade cognitiva das pessoas. Cuidado para você não tentar emprestar a sua cognição para ela, senão vai parecer que você está falando grego. Então, se você faz algo muito complexo, que você acha muito legal, não quer dizer que as outras pessoas vão dar conta de fazer isso mesmo que você explique para elas. Então, entender as limitações da capacidade de cada um não ajuda apenas você a respeitar as pessoas, como ajuda você a não ferrar a vida dela. Porque cada vez que se dá um peso maior que a pessoa consegue carregar, se dá algo muito mais complexo que a pessoa consegue entender, você está criando uma coisa chamada frustração. E aí volta lá para a nossa primeira aula. Se você frustra a pessoa, você destrói teu lastro de confiança com ela. E se a pessoa perde a confiança em você, você perde tudo. Então, toma cuidado com isso. Sempre tente deixar as coisas mais simples do que precisa. E aí entra o tema da nossa próxima aula. Até lá.